Olá, amigas, olá, amigos. Aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand e nós estamos aqui hoje para falar sobre história, né? Sobre estudar história, sobre aprender história, sobre debater história, sobre curtir história, sobre ter a história presente nas nossas vidas. Vejam bem, quando se estuda história na escola, muitos alunos não gostam de história. Por quê? Porque a história ela é contada de uma maneira muito burocrática, né? Então, desde a época da ditadura militar, sobretudo, quando vai se falar em história, você fala em história a partir de fatos pontuais e datas em que eles aconteceram. E só isso, você está relatando fatos, né? E dizendo as datas que esses fatos se sucederam. Ora, gente, história não é isso. Aprender história, ensinar história, né, debater história é bem diferente disso, né? História envolve o fato, mas não envolve apenas o fato, mas a relação daquele fato com outros fatos, né? Os fatos, eles têm antecedentes, eles têm causas. Quais são as causas, né? Os fatos têm consequências, eles têm resultados, eles têm implicações práticas. Quais são essas implicações práticas? Então, quando você estuda história, né, e quando você aprende história sob esse ponto de vista, sobre esse tipo de ótica, né, uma ótica integrada, uma ótica holística, geral, né, em que vários fatores são considerados, a história é fascinante. E a história ensina muito pra gente, né? Quem um dia vai estudar sociologia porque antes estudou história. Quem um dia vai estudar filosofia porque antes estudou história. Quem um dia vai estudar ciências políticas é porque antes estudou história. A política tem a ver com a história. A economia tem a ver com a história. Os costumes sociais têm a ver com a história. Então, história é algo imprescindível na nossa vida. Por exemplo, quando hoje a gente fala em defender direitos humanos, em ter posturas humanistas, a gente vai beber lá na teoria da Revolução Francesa, né? No século XVIII. Né? Então, é história influenciando a nossa vida. Quando a gente vai falar que tem que combater o fascismo, né? É porque a gente se opõe à figura principalmente de Benito Mussolini, o grande fascista da história, né? Então a gente sabe o que é fascismo. Então, gente, história é algo que faz a diferença na nossa vida. Quem conhece história, quem estuda história, quem convive com história e com a história, é um ser humano melhor. Boa noite a todas, boa noite a todos.